Olá, turmas do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é correspondência regulares direta entre letras e fonemas e correspondência regulares contextuais. Repetindo, correspondência regulares diretas entre letras e fonemas e correspondência regulares contextuais. O objetivo da nossa aula é ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas. E está na habilidade, de acordo com a BNCC, EF02, LP03PE. Então vamos lá. Na aula passada, eu deixei para vocês um desafio, brincando com as rimas. Então, nós lemos o poema, né, de Vinícius de Moraes, A Porta, e eu deixei para vocês colocarem aí outras palavras que rimem diferentes do texto. E aí, vocês conseguiram fazer a atividade? Conseguiram encontrar outras palavras que rimem com devagarinho, cuidado, prazenteira e supetão, diferente daquelas que estão lá no texto, diferente de cozinheira, diferente de namorado. E aí, vocês conseguiram? Diferente de capitão. Vamos ver? Eu vou mostrar para vocês algumas palavras que a gente pode usar, tá? Mas você pode ter aí usado outras palavras que rimem. Então, eu abro devagarinho para passar o... Vamos ver o que foi que eu coloquei. Olha, gatinho. Eu não coloquei mais a outra palavra e coloquei gatinho. Eu abro bem com cuidado para passar o... Acho que no outro texto lá tinha namorado. Mas agora, para passar o Geraldo. Eu abro bem prazenteira. No nosso texto tinha para passar cozinheira. Então, eu abro bem prazenteira para passar a enfermeira. Eu abro de supetão para passar o cachorrão. Então, ó, a gente completou o nosso poema, né, a nossa estrofe do nosso poema, utilizando outras palavras que também rimam. Espero que vocês tenham feito, tenha dado tudo certo, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre correspondência letras e fonemas. Mas afinal, o que são letras, né? O que são essas letras? Então aqui, ó, as letras, elas são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas e de forma ordenada, elas formam a palavra, a frase, a oração. Então, ó, a gente pensa, né? A gente tá aqui, ó, pensa aqui numa palavra e a gente fala, e o que a gente fala é escrito, né? Quando a gente fala que escreve, a gente utiliza as letras, que são os grafemas. Então, vamos ver que palavra aí vai sair, né? Eu tenho uma figurinha aqui, ó, a peteca. Então, quando eu falo, eu vou falar assim, ó, pé, té, cá. Eu vou escrever a palavra peteca. Então, essas letras, né, que eu usei para escrever a palavra peteca são as letras e também chamados de grafemas. São os sinais gráficos que utilizamos para representar. E os fonemas, né? O que são os fonemas? Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes, os quais se articulam e formam as palavras. Eles representam as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Então, a gente escreveu aqui, né? Observa bem que a gente escreveu a palavra peteca. Então, quando eu escrevo peteca, eu uso as letras, né? Eu usei aqui P-E-T-E-C-A. Mas, quando a gente vai ler aqui essa palavra, a gente não está falando o nome dessas letras. Estamos falando os sons das letras. Então, os fonemas são esses sons que a gente fala. Então, aqui eu tenho, ó, pé, té, cá. Então, vamos ver aqui. Pé, té,
K. Ó, cada letrinha dessa tem um som. Então, a letra P, ela tem o som do P. A letra E, E. A letra T, T. A letra E, E. A letra C tem o som K. Nessa aqui, ó, tá? Antes da vogal A, ela vai ter esse som do K, tá certo? E a letra A, som A. Então, para a gente representar o som das letras, a gente escreve, tá? Dentro, né? Aqui, desse jeitinho aqui, tá certo? Das barrinhas, tá certo? A gente coloca o som das letras. Quando a gente vai representar o som, a gente tem que colocar dentro das barrinhas, tá certo? Então, aqui é os sons. Aqui é peteca, o som. E aqui são as letras, certo? Então, letras e fonemas. Eu utilizo as letras, né, para transcrever e os fonemas são os sons. E aqui eu trouxe para vocês, ó, correspondência a letras e fonemas de todas as letras. Então, aqui eu tenho a letra A, o som da letra A. Quando a gente fala, geralmente, uma palavra que tem a letra A, nossa boca faz isso. Abelha, anel, certo? E, I, O, U, L, que é a letra L, tem o som do L, lápis. Observa que quando a gente vai falar alguma palavra que começa com essa letra aqui, este som, a gente sempre coloca a língua lá no céu da boca, ó. Lápis, lapiseira. Letra P, ó. P, pipoca. V, V. T, T. M, observa que a letra M, a letra P e a letra B, elas têm os lábios aqui, ó. Elas são bilabiais. Todas elas a gente bate os lábios. B, P, M, certo? Por isso que antes do P e B, a gente coloca a letra M, porque elas são bilabiais, tá certo? N é N, F, que é muito parecido com V. O D, D, também é muito parecido com T. A letra C e o QU também tem o som do K. R tem um som forte e tem um som fraco, né? E o R. O G, ele tem um som antes da vogal A, O, e da vogal U, ele tem o som do G. E antes da vogal E e vogal I, ele apresenta um outro som, que é o som que ele pega da letra J, que é o som do J, G. J, que é a letra J, que é a letra X, que é a letra S, aqui é a letra S, que vai S. A letra X e o CH, eles têm o mesmo som. X. Por isso que às vezes a gente confunde se vai escrever com X ou se vai escrever com CH. Z, Z. O dígrafo LH, L e NH, Nha, certo? Então, estes são os sons, são as letras e as correspondências fonéticas. Correspondência, letra e fonemas, a gente tem aqui uma característica aqui dessas letras. Então, na língua portuguesa, existem letras e grafemas com apenas uma correspondência fônica. Por exemplo, a letra A, G. A letra G, ela tem dois fonemas. Ela tem o G e ela tem o J. E dependendo da letra que esteja acompanhando, ela vai apresentar um som ou outro. Mas essas letras aqui, que apresentam apenas um som, elas são biunívocas, um para um, ou correspondência regular direta. Então, essas letras aqui, a letra P, a letra B, a letra D, a letra T, V e F, elas apresentam apenas um único som, independente de onde ela vai estar. Se ela estiver no meio da palavra, ela vai ter o som. Se ela estiver no final da palavra, ela vai ter o mesmo som. Se ela estiver antes de uma vogal ou antes de uma consoante, ela vai ter o mesmo som. Então, essas letras aqui, esses pares de letras, inclusive eles têm sons parecidos. O B e o P, ele tem sons parecidos. P, P.
O D e o T é outra dupla que tem sons parecidos. T e D. Letra F e V. V e F. São sons parecidos. Então, elas são regular diretas. Nenhuma outra letra no alfabeto vai ter o mesmo som dessas letras aqui. Elas são únicas. Nem presta para outras letras e nem pega emprestado o som de outras letras. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Então aqui, ó, panela, apoio e prata. Eu tenho aqui 3 palavras, o P em lugares diferentes e mesmo assim eles apresentam o mesmo som, não muda. Boneca, abacaxi, Bruna. Sempre o mesmo som. Danone, gado e dragão. Letra D, sempre o mesmo som, independente de estar no começo ou no final, tá? Ela vai ter sempre o mesmo som. Telefone, atleta. O mesmo som aqui, ó. Esse som aqui é o mesmo. Mesmo ela estando depois com uma consoante, após a letra T, ela vai ter o mesmo som. A letra V, aqui ó, vaca, avião, livro, certo? Observa aqui o som que eu estou falando aqui, ó. Vaca, avião, livro. Não mudou, independente da posição, tá certo? E por último, farofa, flauta e afiada. Também apresenta o mesmo som, independente de onde a letra esteja, independente da posição da letra, certo? Então, essas letras, elas são únicas. E aí, vamos agora para uma atividade. Nós vamos ler os trava-línguas e descobrir onde está o erro. Presta atenção, que agora a gente vai travar nossa língua, dar um nó agora na nossa língua. Olha só. Então, eu tenho aqui. Eu tenho 3 trava-línguas e aparece aqui alguns erros nesse trava-língua. Então, aqui eu tenho, nesse primeiro trava-língua aqui, ó, eu tenho varofa. Varofa. Aqui eu tenho varofa feita com muita farinha, fofa faz uma vovoca feia. Será que está certo essas palavras? Vamos ver aqui. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres trisdes comerem. Será que é trisdes? Será que é isso mesmo? Pedro pregou um prego na borda preta. Será que a palavra é escrita desse jeito? Borda? Será que não é outra palavra? Uma drinca de trancas drancou Tancredo. E aí? Será que esses trava-línguas estão corretamente? Estão escritos corretos? Será que tem alguma palavra que está incorreta? Será que farofa aqui, ó? Farofa. Será que este som aqui, essa letra, está correta? Essa letrinha aqui, ó. Farofa. Será que está certo? Vamos ver, vamos descobrir quais são as palavras que estão escritas com erro. Vamos lá? Você já descobriu aí quais são as palavras que estão escritas com erro? Vamos fazer a correção, né? Para ver quais são as palavras que estão apresentando erro. Vamos ver. Então, ó, eu tenho aí varofa. E a gente não escreve varofa, a gente escreve fa, com som inicial da letra F. Não é? Que faz farofa. Vamos ver a próxima palavra errada. Eu tenho aqui a palavra vovoca. Fovoca. Será que dá certo? Fovoca? Não, né? A palavra correta é fofoca. Vamos ver a próxima palavra que está. Olha só. Trazei 3 prados. Será que é prados? Não seria 3 pratos, não é? Trazei 3 pratos. Aí está escrito errado, tem prados. De trigo para 3
tigres, tristes. Será que é trides ou será que é tristes? Pedro pregou um prego na porta e não borda. Então, foi escrito aqui de forma errada. Uma drinca de tranca, drancou, tranquedo. Então, aqui, ó, drinca é uma trinca. De trancas, trancou, tranquedo. Então, ó, vamos fazer a correção, vamos ver quais foram as palavras e vamos fazer as palavras de forma correta. Vamos lá. Olha aqui. Palavras com erro e palavras escritas corretamente, ó. Aqui eu tenho V e aqui eu vou colocar a correta, farofa. Vovó, fofoca, fofoca. Prados, pratos. Triste, tristes. Borda, borta, é porta. Drinca é trinca. E drancou é trancou. Certo? A correção. Vamos lá. Então, ó, agora eu tenho o trava-língua corrigido. Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. Trazer 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Pedro pregou um prego na porta preta. Uma trinca de trancas trancou o tranquedo. Certo? Então, aí, ó, 4 trava-línguas aí para vocês treinarem a língua de vocês. Então, vamos lá. C ou que? E agora? Todas as letras do nosso alfabeto têm um padrão silábico, certo? Então, todas elas apresentam aí um padrãozinho silábico que a gente conhece, que muita gente chama de família. Então, um exemplo aqui, ó. Da, de, di, do, du, dão. Mas o mesmo não acontece com a letra C. Ó, preste atenção. Com a letra C, eu tenho, ó, K, C, si, có, cu, cão. Observa que aqui, né, nessas duas aqui, ó, no sé e no si, não está apresentando o mesmo som do K, aqui, ó, K, do có, do cu e do cão. Não está apresentando o mesmo som. Então, como é que eu vou utilizar esse som aqui, ó? Eu vou tirar esse aqui, esse C, e vou substituir pelo QU. Tá certo? Porque a letra C, ela tem uma regrinha. Antes da letra E e da letra I, ela pega emprestado o som da letra S. Então, por isso que eu vou ter também que tirar essa letrinha C daqui. E aí vai ficar assim, ó. Para que esse padrão fique como o mesmo som em todas as sílabas, vamos usar as letras QU. K, que, que. Eu tirei a letra C, que tem um som de S, e coloquei o QU, que tem um som do K. Tá certo? Então, aqui eu tenho. Perceba que juntos da letra Q, vem sempre a letra U. Sempre. Sempre que você for colocar a letra Q, ela vai estar lá junto à letra U, juntinho. Não pode tirar a letra U de perto da letra Q. Mas o som dela não vai aparecer. Então, a gente tem aqui que e que. Nós vai aparecer o som que e que. Atividade 2, presta atenção. Dona Cutia escreveu os convites para o seu aniversário e o Corvo ficou de levá-los para todos os convidados. Mas, no meio do caminho, várias sílabas se soltaram das palavras do convite. Então, a capivara só receberá o que está escrito se encaixar todas as sílabas nos lugares certos. Então, a capivara só saberá se as sílabas forem encaixadas no lugar certo. Vamos lá. C ou QU? Olha só. Na quinta-feira, dia 5. Aqui será um C ou será um QU? E aí? Vamos ver? Deixa eu passar aqui, ó. Será um CO. 5, tá? Eu comemoro 15 anos de vida e quero. Esse quero vai ser como? Com QU ou com C? Com o quê? Quero que venha brincar comigo. Comigo. Então, ó, pela regra é C-O.
comigo. No meu aniversário. Não esque, de acordo com a regra, se eu colocar se, vai ficar esqueça, né? Então não pode, vai ter que ser que. Esqueça de trazer seu convite. Local, toca da cutia. Toca. Vamos lá colocar o K. Da cutia. Fica no caminho da casa. Casa, aqui ó, tem casa. Da cotovia. Cotovia. Completamos e agora ela sim vai saber o que é que está escrito. E o horário? Qual vai ser o horário? Vai ser às 15 horas. Então aqui ó, o que? 15 horas. Dona Cotia. Ó, Dona Cotia. Então completamos o convite e agora sim ela vai conseguir saber o que era que estava escrito no convite. Então, só revisando o que é que a gente aprendeu. Nós aprendemos que o que são as letras, que são os sinais gráficos. Nós aprendemos o que são os fonemas, que são os sons, né? A escrita são os sinais gráficos, que são as letras, né? E os sons que emitimos ao representar esses sons através da nossa fala são os fonemas. Eles são produzidos e articulados para formar a palavra. Correspondências bionívocas, o uso do C e do que de acordo com as regras da letra C. Foi o que nós aprendemos hoje. E eu vou deixar para vocês um desafio. Lógico, né? Tem que ter um desafio para vocês. Continuando aí com o aniversário da Dona Cotia, ela fez o convite e ela quer organizar uma lista dos convidados. E é muito importante que ela saiba o nome de cada animal que ela vai convidar. Então, observe as imagens, tá certo? E escreva o nome do animal. Se ele é escrito com C ou se ele é escrito com Q, Q-U. Então, ó, observa aí que tem 12 animais, tá? 12 animais que ela vai convidar para a festa. Então, você vai aí, ó, ver o nome dos animais, vai fazer uma lista e aí você vai escrever. Olha aí, pesquisa aí para ver esses animais, quem são e faz a atividade e manda lá para a tua professora, tá certo? E tchau, até a próxima aula, fiquem com Deus.